Havia padres, principalmente os jesuítas, né, que defendiam que os indígenas tinham alma e tinham que ser protegidos pela igreja, catequizados, né, e virar um grande ponto de apoio da igreja na América. Outros padres de outras ordens religiosas, né, como dominicanos, né, e até áreas dos franciscanos mesmo, defendiam que não tem alma, é animal, é racional, pode ser escravizado, botar para trabalhar como burro, transportar carga, né, e vai morrer. Tá? Então isso gerou um debate dentro da igreja muito forte. E a posição dos jesuítas acabou sendo vitoriosa. Em 1572, o Conselho de Trento aprovou, 1562, o Conselho de Trento aprovou que os indígenas tinham alma. E 10 anos depois, o rei da Espanha, o poderoso Filipe II, baixou uma norma dizendo que os indígenas não podiam ser escravizados na América Espanhola. Tá? Vamos ver as consequências disso quando trabalharmos aqui a América Espanhola. O que interessa para a gente, para o Brasil? Ora, quando vem a União Ibérica, em 1580, isso vai ser aplicado ao Brasil. Não escravizar mais os indígenas. E os jesuítas aqui, que já lutavam contra a escravidão indígena, né, eles vão ganhar força com isso. Um apoio do governo geral, um apoio da coroa portuguesa, porque o Papa, a Igreja Católica, manda não escravizar os indígenas. Tá? Ora, alta mortandade dos indígenas e essa pressão de jesuíta da Igreja Católica pela não escravidão vai fazer com que entre 1580 e 1610 se opere uma transição. Em 1580, mais de 80% da mão de obra na lavoura açucareira era indígena. Em 1610, já inverteu. Mais de 80% da mão de obra escravizada na lavoura açucareira é africana. Há um outro interesse aí também. Ao contrário da escravidão indígena, que não paga imposto nenhum a Portugal, o pessoal saía, caçava, atacava as tribos, prendia os homens, levava. A escravidão africana, ela, por causa do tráfico negreiro, ela paga imposto. O tráfico negreiro é um monopólio do rei. E assim vai ser do rei de Portugal, do rei da Espanha, do rei da França, do rei da Inglaterra. Só faz tráfico negreiro comerciantes autorizados pelo rei. E eles pagam um imposto bem pesado para o rei. Não só para o rei. 20%, quinto do tráfico é pago ao rei. 10% dízimo recolhido para a Igreja Católica. Olha aí. Né? Então, o tráfico negreiro, ele rende muito para os traficantes, que ganham muito com ele, para a coroa, no caso aí especial nosso, coroa portuguesa, que arrecada o quinto, para a igreja, que arrecada o dízimo, enquanto que a escravidão indígena não rende para ninguém. Só rende para quem prende o índio e vende. Né? E, ao mesmo tempo, vai trazer para cá uma mão de obra que já conhece a agricultura, tem defesa contra as doenças, não vai morrer da forma como os indígenas estavam morrendo, né? E, ao mesmo tempo, também vai abastecer com muita mão de obra o litoral brasileiro, a cana-de-açúcar. Tá? Para o sul da Bahia para baixo, vem pouca gente, vem poucos escravizados. Aqui continua-se usando a mão de obra escravizada indígena, que eram indígenas que eram capturados. Havia uma exceção à lei. Você não pode escravidar índios, tudo bem. Mas os indígenas que resistem, os bárbaros, podem. Então, quando eles atacavam tribos distantes, eles escravizavam e vendiam. Os bandeirantes paulistas faziam isso. Tá? E vão fazer um grande comércio de escravidão indígena nessa região toda que pega o centro-oeste, o centro-sul e o extremo-sul brasileiro. Né? Então, essa questão é importante também de notar. Ora, mas onde se concentra a grande mão de obra escravizada é no Nordeste. É nessa região da lavoura da cana-de-açúcar. Então, aí sim, o predomínio é do escravo, do escravizado africano. Tá? Então, nós temos aí o litoral nordestino, a centralidade de Pernambuco, Olinda, Recife era o porto de Olinda, né? A região chamada de Nova Lusitânia,
a região mais rica da colônia portuguesa, de meados do século XVI até meados do século XVIII. Durante 200 anos foi a região mais rica da coroa portuguesa. Tá? A expansão da cana-de-açúcar, ela chega até o Maranhão, vem até o sul, Bahia, até o litoral do Rio de Janeiro, norte fluminense, região de Campos, né? Mas o litoral nordestino mesmo, o nordeste mesmo, entre Ceará e Alagoas, é que vai ser central nessa economia açucareira. Tá? Aqui os tipos, né? Aqui nós temos aqui nós temos aqui o moinho e a moenda. O moinho, ele movimenta pela água. A água é canalizada, ela vem, ela pega uma dessas, aqui sim, vários degraus nessa roda aqui, né? A água entra no degrau e ela vai pulsando para baixo. Faz a roda girar assim, né? Vai girar assim. Ela impulsiona para baixo. E à medida que a roda gira assim, ela tem um mecanismo que faz a moenda girar assim. A moenda vai moendo a cana-de-açúcar, né? Você pode puxar também a moenda com bois ou com escravizados. Realmente o boi é melhor, que eles prendem o boi é um animal muito forte, 2 bois, e o escravizado vai só tocando ali o boi. Né? Mas você tem moendas menores até, em que os escravizados mesmo empurram a moenda embaixo, auxiliando a moer a cana-de-açúcar. Né? Moendo a cana-de-açúcar, você gera, né, 2 partes dela. Uma é a parte que vai virar açúcar propriamente dito, que é levada para as fornalhas, e aí vai ser, né, o açúcar refinado, o branco. A outra é uma parte que vai ser colocada num canto, que ela é a sobra, e ela vai fermentar. E aí vai dar origem depois à cachaça. Primeiro é chamada aguardente, né? Aguardente, o nome já vem daí mesmo. Fruto direto da fermentação da cana-de-açúcar, desse resto, desse bagaço, né? E depois, mais à frente, né, final do século XVII, segunda metade do século XVII, lá para 1660, 1670, os jesuítas vão desenvolver, aqui no Rio de Janeiro, particularmente, vão desenvolver a técnica da destilação, produzindo a cachaça, que é uma bebida refinada, destilada. Tá? Então, isso aí para a gente ver. Aqui está o funcionamento de um engenho. Né? Os escravizados aqui, pegando, colocando lá. Né? A cana já foi recolhida, já foi cortada, agora está sendo levada para ser colocada na moenda, olha, escravizado aqui. Né? E o moinho, né? Essa roda d'água, ela movimenta assim, e daqui ela movimenta assim a moenda. Né? E aí vai se produzir, separar o bagaço da cana e a parte que vai ser levada, que é aquela parte feita uma rapadura, né? Que vai ser levada para ser refinada, para produzir o açúcar refinado na fornalha. Aqui os tipos de escravizados e as regiões de onde eles vêm. Angola, Benguela, Cabinda, Congo. Angola, Benguela, Cabinda e Congo são todos no litoral ocidental da África. Tá? Moçambique, que é litoral oriental da África. Tá bom? Vocês podem ver que são tipos bem diferentes que vêm para cá. Aqui indígenas locais, né? Vários tipos de indígenas também, para a gente ver, né, os trabalhadores dessa cana-de-açúcar. Né? Aqui os tipos indígenas e aqui os tipos africanos. Né? Aí vem a União Ibérica. A União Ibérica ela vai surgir pelo seguinte motivo. Há muito tempo, né, desde a formação, que a Castela, que formou a Espanha, sempre teve interesse em se apropriar de Portugal. Teve várias guerras com isso. A principal foi a guerra da Batalha do Aljubarrota, que deu independência a Portugal com a monarquia de Avis. João de Avis manteve Portugal independente. Foi a principal. Mas teve vários outros conflitos. No caso, a Espanha, aí depois a Espanha formada, ela sempre teve interesse em se apropriar de Portugal. Ora, com a descoberta do Brasil, o caminho para as Índias, Portugal se torna uma potência econômica. Né? Então, essa aliança é muito mais interessante para a Espanha do que para Portugal, claro. Né?
E o que vai acontecer é que é uma política portuguesa para amenizar a relação de casamentos com a coroa espanhola, né? Em 1560 e poucos, quem assume o trono português é o rei Dom Sebastião, após a morte do rei Dom João III. Ele vai assumir. Dom Sebastião era fruto do casamento de um príncipe português com com uma princesa austríaca. Isso era muito comum, duas casas importantes, católicas, né? E Portugal tinha interesse em estabelecer boas relações com o poderoso Império Austríaco, né? Então houve esse casamento. Então Dom Sebastião nasceu, ele era bem diferente dos portugueses em geral, porque ele era bem claro, louro, de olhos claros, alto, né? Então ele tinha um tipo muito mais austríaco do que português, né? Então ele, desde cedo, desde criança, desde bebê, ele já era visto assim como assim, o grande rei de Portugal, um milagre, né? Uma coisa assim, né? Aquela besteirada que tem nessas histórias todas de monarquia. Bem, então nesse caso, Dom Sebastião, ele vai assumir o trono muito novo, muito novo. Ele tinha 14 anos de idade, até quando assume o trono português, com a morte do pai dele, a morte do avô dele, o pai já tinha morrido, do avô dele. Então ele vai assumir o trono de Portugal. E muito novo, não casou, claro, tinha que esperar chegar a uma certa idade para casar. Houve uma série, começaram a ver as pretendentes, havia a princesa espanhola, havia também uma princesa austríaca, né? Estavam vendo pretendentes para fazer esse casamento. Era um ótimo negócio. Portugal vivia um momento de apogeu, comércio com as Índias, mas principalmente o açúcar no Brasil. A cana-de-açúcar já gerava fortunas a Portugal, né? E então era um momento. Só que Dom Sebastião, mal orientado, vai se envolver nas guerras com o Marrocos, guerras do norte da África. O Marrocos é uma região para onde muitos muçulmanos expulsos da Península Ibérica migraram. E depois a Espanha, já unificada, né, ela teve como política se expandir em direção ao norte da África e provocou uma série de guerras. E os marroquinos, eles entravam, atacavam também os portugueses que faziam comércio no litoral da África, né? Então Portugal também resolve comprar a briga com o Marrocos, ocupar áreas naquela região do norte da África. Dom Sebastião, mal orientado, porque ali é uma guerra que não tinha necessidade, né, de haver com ela, vai pessoalmente comandar um grande ataque português àquela região do norte da África, do Marrocos, né? E vai com uma tropa imensa, uma marinha imensa, e fez uma série de besteiras, porque a grande besteira que ele faz, quando chega lá com uma grande marinha bem armada, né, com canhões e tudo, ele, ao invés de ficar no litoral, ocupar o litoral, né, guarnecer ali o litoral e esperar, não, ele resolve entrar pela África dentro, pelo Saara, para enfrentar as tropas marroquinas que estavam lá dentro. Lá dentro. Não tem nem o respaldo da sua marinha de guerra, que poderia apoiá-lo. Não tem. Resultado. Uma batalha catastrófica para Portugal. Marcharam durante vários dias, chegaram cansados, sem água, sem comida, enquanto que as tropas marroquinas estavam descansadas ali, só nos seus oásis, esperando. Atacaram, destruíram tudo, pegaram o rei foi preso, desapareceram com o corpo do rei, foi uma confusão geral. E um rei que não havia casado, era muito novo. Então, em 1572, 74, não me lembro direito qual foi, nessa época Portugal fica sem rei. O tio dele, Dom Henrique, que era o arcebispo de Lisboa, de Coimbra, ele assume o reino, né? Mas ele é um arcebispo, ele não tem herdeiros, né? E já estava muito idoso. E vai morrer logo depois. E aí tem um problema. A irmã de Dom Sebastião era casada com Filipe II. E Filipe II vai determinar, então, a unificação das coroas. Portugal e Espanha. 1580 começa a União Ibérica, né? A União Ibérica incorpora Portugal e suas colônias ao Império Espanhol. É claro que a Espanha vai reconhecer que a administração das colônias portuguesas e de próprio Portugal
é dos portugueses. Então a Espanha não entra aí. O que Portugal tem que fazer é contribuir com homens para as lutas espanholas, para as tropas espanholas, e também com recursos, navios, capital, armas, canhões, né? E a Espanha está envolvida em guerra em tudo quanto é lugar. Na América Espanhola, na Europa, né, norte da África, é uma confusão só, né? Então os portugueses se envolvem nas guerras espanholas, né? Isso vai ser muito ruim para Portugal. Ora, Portugal, que até então tinha uma política de boa com os países europeus em geral, né? A França nem tanto, porque a França invadia muito o Brasil, mas também não era uma inimiga de Portugal. Mas a Holanda, a Inglaterra eram aliadas de Portugal. E passam agora a ser inimigas porque Portugal virou Espanha, né? Então, nesse problema, isso vai gerar um grande problema para Portugal, né? Ao mesmo tempo, você tem aqui duas mudanças importantes. Primeiro, é a divisão administrativa do território. Uma capital em Belém e outra capital em Salvador, né? São Luís não existia ainda. Depois São Luís vai ser fundada, vai virar a capital, vai sair de Belém para São Luís e depois retorna a Belém. Esse norte, né? Então, uma capital em Belém, que pega toda a região, a entrada da Amazônia, né? Pega o Maranhão também, né? Vai ser a chamada de Grão-Pará-Maranhão, pega até o litoral do atual Piauí, pega uma área boa ali, Piauí, Maranhão, e toda a área que seria ali de Belém, né? A parte toda do leste do Pará, né? E toda aquela área ali era uma área dessa região, desse governo geral. E Salvador fica com o resto, do Ceará até, né, o extremo sul, até a região do Paraná. Bem, então o que acontece? Essa divisão é importante, porque os espanhóis querem proteger a entrada da Amazônia, porque eles sabem que pela Amazônia você chega rapidamente aos Andes, né? E daí vão influenciar, fazer o contrabando, além da região do Prata, vai ter o contrabando pela Amazônia também, vai ser um inferno. Então eles querem impedir que os portugueses entrem pela Amazônia. Não vão conseguir fazer isso, tá? Então, mas de qualquer maneira, eles querem impedir isso. E não só portugueses, como ingleses, franceses, holandeses, etc. Né? Bem, outra coisa também importante é que você vai ter aí, né, nesse exato momento, além dessas invasões que vão começar a acontecer, porque todo mundo é inimigo da Espanha, né, você vai ter também uma questão de incremento do tráfico negreiro. A coroa espanhola tem interesse no tráfico negreiro e ela combate muito mais a escravidão indígena do que a coroa portuguesa. Então ela incentiva mais o tráfico negreiro. Então você tem uma intensificação do tráfico negreiro. Vem muito mais escravizados, né, da África para o Brasil. E a escravidão indígena no Brasil vai sendo relativizada principalmente na área açucareira. No extremo norte e nessa região do centro-sul, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, continuou a escravidão indígena, né? É que não eram utilizados tantos escravos assim, né? Aqui não tem uma atividade econômica como o açúcar, por exemplo, né? Então você tem essa questão também importante aí. Bem, os franceses vão invadir São Luís, né, Maranhão. Inclusive São Luís é fundada pelos franceses em homenagem ao rei francês, Luís XIII, né? E depois eles vão também estabelecer lá, mas são expulsos pelos próprios brasileiros, o pessoal de Belém e o pessoal do Nordeste. Eles mandam tropas para lá e expulsam os franceses. Mas a coroa espanhola estava negociando o Maranhão com a França. A coroa espanhola, nesse momento, ela estava em uma política de contemporização com os franceses, buscar uma aliança na Europa, que vai concretizar mais à frente. Espanha e França, né? Sempre foram grandes aliadas. Então elas vão agora parar. Então eles iam entregar o Maranhão para os franceses, né? Mas então os portugueses, os luso-brasileiros, expulsaram os franceses de lá. A coroa espanhola ficou muito contrariada, obrigou então que os portugueses que ocuparam aquela região, os luso-brasileiros, reconhecessem a cidade de São Luís, fundada pelos franceses, o nome não mudou, São Luís, até hoje, né? E também que as propriedades de alguns franceses estabelecidos ali fossem também reconhecidas, o que acabou acontecendo. Mas a região foi incorporada ao
vice-reino, no caso aí, ao governo geral do Grão-Pará Maranhão. Mais à frente vai virar capital da região, tá? Substituindo Belém. Então nós temos, o principal aqui nós temos são as invasões holandesas. E aí vem uma explicação. Os holandeses eles estavam envolvidos com o comércio da cana-de-açúcar, desde o início da implantação da cana-de-açúcar em Pernambuco, por exemplo. Por quê? Duarte Coelho, que recebeu a capitania de Pernambuco em 1534, ele era um cristão novo. O que é isso? Um judeu convertido ao cristianismo. Ora, Portugal teve um momento, entre o final do século XV, né, e o início do século XVI, que muitos judeus que fugiram da Espanha foram para Portugal. A Espanha, nosso Granada, Puxa Granada, muitos judeus e até muçulmanos também foram para Portugal. Em Portugal encontraram uma acolhida. Só que depois veio uma pressão da Igreja Católica e da Espanha, e Portugal obrigou que esse pessoal ou se convertia ou ia embora de Portugal. Uma pequena parte se converteu. São os chamados cristãos novos. Uma parte maior saiu. Os muçulmanos e alguns judeus, famílias, né, foram para o norte da África, Marrocos, que seria hoje a Argélia também, enquanto que outras famílias, judeus principalmente, foram para a Inglaterra e a maior parte para a Holanda, Amsterdã, uma cidade que vai abrigar muitos judeus. Tá? Ora, o que acontece? Os que ficaram em Portugal, alguns eram comerciantes bem estabelecidos e a coroa portuguesa devia favores a eles. Eles emprestaram dinheiro para a coroa portuguesa na expansão marítima. Então eles foram poupados de uma perseguição. Se converteram, eram católicos, mas não muito, mas estavam lá, e eram comerciantes muito ricos, entre eles a família do Duarte Coelho. Coelho, inclusive, é um sobrenome de cristão novo, né? Com nomes de Parreira, Ferreira, Oliveira, e vai por aí por diante. Né? Então, o que acontece é que esse pessoal, esses cristãos novos, ricos em Portugal, eles mantêm laços com familiares seus, que são judeus, mesmo ainda são judeus, que vivem na Holanda, principalmente, em Amsterdã. Então, quando eles vêm colonizar o Brasil e precisam de um capital para construir os engenhos, para botar segurança aqui, homens armados, para escravizar, implantar a cultura da cana-de-açúcar, distribuir terras aqui, né? Eles precisam de um capital para isso bom. E quem vai emprestar esse dinheiro são seus primos, parentes, que vivem na Holanda, judeus. E muitos banqueiros holandeses cristãos também. Vão entrar nessa, que é um ótimo negócio. Então, a Holanda, desde o começo, está muito envolvida com o comércio do açúcar brasileiro. A coroa portuguesa faz vista grossa, porque está havendo a ocupação no litoral e eles estão pagando imposto a Portugal. Tá? Ela faz vista grossa, não vai criar confusão com isso. Os holandeses, em troca, comerciantes holandeses, eles têm um certo privilégio no comércio da cana do açúcar. Eles dominam o comércio do açúcar na Europa. Pagam imposto a Portugal e vendem açúcar refinado na Europa como um todo. Tá? Então, essa é a relação que vem desde meados do século XVI. Né? Ora, quando chega o início do século XVII, a Espanha proíbe terminantemente a participação de holandeses e ingleses no comércio com as colônias, principalmente o Brasil. Aí vai ter um problema sério. Os holandeses primeiro vão invadir Salvador, que é a capital geral. Eles pensaram o seguinte: vamos invadir Salvador, capital geral, ocupar Salvador, que a gente domina a colônia toda. Se deram mal. Salvador é muito mais bem equipada, muito mais bem protegida. Né? Eles entraram em Salvador, mas não saíram. E a Espanha, né, mandou uma frota para cá, contou com o apoio de traficantes de escravos, navios negreiros, também foram armados com canhões, cercaram os holandeses, enquanto que, por terra, atacavam os holandeses. Então eles foram derrotados, flagrantemente derrotados em Salvador. Uma derrota cachapante. Depois eles se armaram melhor e mandaram uma esquadra imensa para atacar Pernambuco. Quase 80 navios, embarcações. Né? Uma bela manhã chegou lá no horizonte de Recife, lá no mar,
cheio de embarcações holandesas, muito bem armadas, desembarcaram ali e começaram a atacar todo o Nordeste. Essa guerra de ocupação de Pernambuco vai de 1630, Pernambuco, Paraíba, chegando até o Rio Grande do Norte também, um pouquinho, Ceará, e o Alagoas, né? Norte de Alagoas. Ela vai de 1630 a 1635, por aí para que eles dominam uma vasta região, e aí vão trazer um príncipe holandês para governar essa região, que é o Maurício de Nassau. Né? 1637 a 44, Maurício de Nassau governou essa região toda, do Ceará a Alagoas, botou a capital em Recife, Olinda é onde viviam os grandes proprietários de terra. Esses proprietários de terra do Pernambuco aderiram à ocupação holandesa, porque receberam investimento, tinham escravizados que vinham da África com facilidade, né? Então eles, né, ficaram ali, né? Aceitaram a ocupação holandesa. Os que resistiam foram embora, fugiram, foram para Sergipe, Bahia, mais para o interior, né? E esse período que Maurício Nassau fica, é um período de tranquilidade. Ele baixou os impostos, ele emprestou dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, também deu vantagem a esses senhores de Olinda, né? Grandes proprietários de engenho, tranquilo. Muitos escravizados vindo para cá, né? Então, o que vai acontecer aqui, nesse período? Você tem uma ocupação holandesa que vai criar raízes ali. Ele vai cooptar as elites econômicas da região. Né? Ora, em 1644, o agravamento da Guerra dos 30 Anos na Europa, que foi de 1618 a 48, 44, a Holanda está perdendo essa guerra na Europa. Então ela precisa de mais recursos. Ela manda Nassau acabar com essa política de bem-estar com as elites locais, cobrar impostos mais altos, cobrar os empréstimos que foram feitos, arrebentar, tomar terra. O Maurício Nassau não quer fazer isso. Ele prefere sair bem daqui. Aí ele retorna à Holanda e vem um governante para cá que é um militar, um comandante militar, para arrebentar. E aí começa a reação, né, a essa ocupação holandesa. O pessoal não aceita pagar imposto, pagar as dívidas que tinham, né? E também, ao mesmo tempo, em 1640, acabou a União Ibérica. Houve uma revolução em Portugal e escolheram como rei de Portugal o Duque de Bragança, né? Que vai assumir com o título de Dom João IV. Ele vai assumir com esse título e é uma revolução. Portugal se declara separado da Espanha. A Espanha tentou reagir, Portugal teve um apoio da Inglaterra e conseguiu resistir e se manteve independente. Mesmo assim, durante mais de 20 anos, Portugal negociou a sua independência com a Espanha, houve uma série de conflitos na fronteira, né? A situação não ficou muito pacífica, não. E o apoio da Inglaterra foi nesse momento e posterior. Não só para Portugal se tornar independente da Espanha, se separar, como também para reconhecer a nova monarquia portuguesa e também para reconhecer o Brasil, as possessões portuguesas. Portugal perdeu muitas possessões portuguesas com a União Ibérica. Muitas, na África principalmente, a Indonésia. Né? Na Indonésia, várias possessões portuguesas no arquipélago da Indonésia foram perdidas. Portugal ficou somente com a metade da ilha de Timor, que é Timor-Leste. Timor-Oeste perdeu. Né? Então, isso aí para ver que Portugal perdeu áreas na Índia, perdeu áreas na África, né? E o Brasil ocupado pelos holandeses também. Perdeu para holandeses, franceses, ingleses, foi um inferno. Então, essa questão para a União Ibérica e Portugal foi um grande prejuízo. Né? Então, Portugal, naquele momento, que recupera a sua independência e vai apoiar a luta dos colonos brasileiros contra a ocupação holandesa. Mas é uma guerra que dura 10 anos, né? E ela começa em 1645, 9 anos, vai até 1654. As batalhas que aconteceram dentro do Brasil, os holandeses foram derrotados, né? E no mar, o apoio inglês foi fundamental para atacar as embarcações holandesas e fazer com que eles, né, saíssem da pressão sobre o Nordeste brasileiro. Em 1654, acabou a ocupação holandesa na região do Nordeste. O Nordeste já era todo retomado
por Portugal. Tá? Aí você tem duas consequências dessa União Ibérica bem interessantes, que a gente vai aprofundar mais. Né? A primeira é o rompimento do Tratado de Tordesilhas. Ora, a partir do momento que você tem Espanha e Portugal juntos, não há por que falar mais em Tratado de Tordesilhas. E os colonos luso-brasileiros vão se aproveitar disso, principalmente o pessoal de São Paulo, São Vicente e Santos. Eles vão entrar cada vez mais na área espanhola. Né? Então, se tem uma ideia, a maior parte de Minas Gerais, oeste de São Paulo, né? Oeste do Paraná, né? O extremo sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, boa parte da Amazônia, quase toda a Amazônia, e tudo, Goiás, Tocantins, tudo isso pertencia, na realidade, né, à Espanha. Só que a Espanha não ocupara essa região. Quem vai ocupar essa região são os portugueses, os colonos luso-brasileiros. Né? Então, isso é a questão do alargamento da colônia portuguesa, que foi possibilitado, facilitado, né, pelo fim do Tratado de Tordesilhas. Outro ponto importante, as missões jesuítas, que vêm em grande número para cá, com a União Ibérica, vêm mais jesuítas para cá, e se estabelecem principalmente na região da Bacia do Prata, Rio Paraná, Rio Uruguai, Rio Paraguai. O Paraguai é um grande espaço de missões jesuítas. Boa parte da Argentina, do Uruguai também, e do todo o sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo ali era área, né? A Foz do Iguaçu, tudo era área de jesuítas. Eles dominavam amplamente ali dezenas de missões, onde viviam os indígenas catequizados, dezenas de milhares de indígenas. Tornou uma potência. E, ao mesmo tempo, era uma trava à entrada dos colonos, dos bandeirantes paulistas, principalmente, para a região do Prata, para o contrabando. Era uma trava ali. Né? Eles não conseguiam mais escravizar os indígenas ali, não conseguiam fazer o contrabando, porque as missões jesuítas estavam ali tampando a expansão deles. O mesmo acontecia na Amazônia, que os colonos também queriam escravizar os indígenas, mas os jesuítas chegaram na frente e foram criando várias missões no leito do Rio Amazonas, né? E várias viraram cidades, né? Santarém, Óbidos, Manaus, tudo virou cidade depois, né? Virou vila depois. Eram missões jesuítas, né? Então não deixavam os colonos entrarem na bacia amazônica para escravizar os indígenas, né? Então também eram obstáculos. Isso vai do decorrer do século, no final, na segunda metade do século XVII, né? E no decorrer do século XVIII vai gerar muito conflito, colonos versus jesuítas. Tá? Vamos voltar a falar sobre isso depois. E a expansão brasileira para essas regiões vai se dar muito em cima desse conflito. Os colonos atacando as missões jesuítas e entrando nessas áreas que os jesuítas não deixavam eles entrar. Tá? A Amazônia e a região do Prata, o centro-oeste brasileiro também. Tá? Então vamos ver aqui. Aqui é o rei Dom Sebastião, olha só. Todo prosa, né? Uma armadura aqui. É um retrato tipicamente austríaco. Tá? Inclusive foram pintores austríacos que foram para a corte portuguesa para pintar ele. Tá aqui. Até o cachorro não é típico de Portugal. É tipicamente austríaco isso aqui. Tá? Aqui nós temos, né, Olinda, que é a parte mais alta, e Recife, que é a parte mais baixa do porto, né? Do porto. Então, Capiberibe, os rios que saem aqui, são várias ilhas. Recife ficou conhecida como a Veneza brasileira, porque Nassau fez pontes ligando as ilhas, fez alguns palácios na região. Ora, o primeiro observatório astronômico da América, Recife, Nassau fez. Né? O primeiro jardim botânico da América, em Recife. Né? A primeira sinagoga da América, em Recife. Tem até uma história que é bem interessante, que eu vou contar aqui, né, que é importante para a gente entender. Os holandeses, eles tinham ocupado, né, várias ilhas no Caribe, Curaçao, né, várias ilhas no Caribe, onde eles estavam ali procurando implantar também a cultura da cana-de-açúcar. Ora, quando eles foram expulsos do Brasil,
várias famílias holandesas foram expulsas daqui, e famílias brasileiras que se converteram ao calvinismo, ou algumas que voltaram a praticar o judaísmo, porque vieram para cá rabinos que viviam na Holanda, né, que tinham parentes portugueses. Então, implantaram em Recife lá a primeira sinagoga da América. Está lá, recuperado em Recife, a casa de banho, tudo lá, direitinho para vocês conhecerem quando forem visitar Recife, o centro histórico. Né? Então, esse pessoal teve que fugir daqui, porque quando os portugueses retomaram, os colonos lusas retomaram a região, vieram com a faca nos dentes, entende? E a Inquisição veio atrás, de calvinistas, de judeus, atrás. Né? E esse pessoal teve que fugir. Ora, muitos foram para as ilhas no Caribe, e outros tomaram o rumo, principalmente os judeus brasileiros e holandeses misturados com eles, tomaram rumo, né, 3 navios, 3 embarcações foram para o litoral da América do Norte, na Baía de Manhattan. Né? Eles fundaram, na ilha de Manhattan, aquela região toda ali, eles fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã. Amsterdã é a cidade holandesa onde os judeus viviam em grande quantidade. Né? Ora, em pouco tempo, a Inglaterra cercou aquela região, que a Inglaterra está mais ao norte e mais ao sul, naquelas áreas ali, do litoral da América do Norte. A gente vai ver isso depois aqui, vamos trabalhar a colonização da América, né? O resto da América, América Inglesa, América Espanhola. A Inglaterra ocupou o norte, a região que hoje é ali Boston, né? Massachusetts, Connecticut, e ocupou o sul, Virgínia, Geórgia, eram áreas inglesas. E o centro, onde ficava essa região, onde eles fundaram Nova Amsterdã, não. Então os ingleses cercaram ali e obrigaram o pessoal a se render. Eles se renderam, fizeram um acordo, né? Tudo bem. Os ingleses reconheceram que eles ficariam lá e mudaram o nome da cidade para Nova York. York é a cidade holandesa que tem população judaica grande. Olha só, mudou de Nova Amsterdã para Nova York. Mas quem fundou mesmo Nova Amsterdã e que depois virou Nova York foram judeus de origem brasileira, em sua maioria. Olha só como é interessante essa história aí. Né? Para a gente pensar bem nessas relações. Tá? Então, eles que fundaram, que depois virou Nova York. E continuaram vivendo lá. Há um memorial em Nova York que conta toda essa história, inclusive o rabino que veio do Brasil para lá, que comandou esse pessoal todo, né? Que criaram uma sinagoga lá, é a segunda sinagoga da América. A primeira foi em Recife, que foi destruída, né? Recuperada muito tempo depois. Né? Então você tem essa história aí. Aqui do lado temos o interior de um navio negreiro, uma pintura do Debré, no início do século XIX. Tá? Então, mas ela mostra mais ou menos o interior do navio negreiro. É pior do que isso, tá bom, gente? O Debré não foi lá dentro pintar. Ele pegou informações, ele fez uma posada, né? Alguns africanos ficaram deitados, posando para ele, etc. e tal. Né? Tá todo mundo fortinho, bem alimentado, né? Então, na verdade, ele não foi. Era bem pior do que isso. Tá? Aqui o navio está ancorado, o pessoal está sendo alimentado melhor para poder ser vendido. Né? Bem, aqui à esquerda, o mapa das missões jesuítas. Olha a quantidade de missão jesuíta na Amazônia, sempre seguindo o leito dos rios, né? E também na Bacia do Prata. A concentração de missões jesuítas. Olha só a quantidade. Aqui as ruínas, né, de São Miguel, que é uma dos 7 povos das missões, uma das grandes missões que fica no oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. São os 7 povos, são 7 grandes missões jesuítas ali, foram destruídas no século XVIII, né? E aí sobraram essas ruínas de São Miguel, que é uma das principais, das maiores que tinha ali. É uma obra arquitetônica maravilhosa, construída pelo braço indígena. Tá? Orientados pelos jesuítas, mas foram eles que construíram isso aí, que era imenso isso aí. Fazendas, criação de animais, era uma coisa imensa. Tá? E aqui as expedições bandeirantes. Né? As expedições bandeirantes. Nós temos aqui, as expedições bandeirantes, vocês podem ver, em vermelho, Raposo Tavares, ele sai de São Paulo, chega atacando todas as missões jesuítas por esse espaço aqui, olha aqui, ó.
as missões aqui, ele vai seguir essa linha aqui, ó. Ele vai atacar tudo. Olha a fronteira que ele faz do Brasil, olha aqui. Sempre seguindo o leito dos rios. Outras vêm para o interior de Goiás, Cuiabá, vão fundar. Os bandeirantes vão fundar Cuiabá. Vão fundar Cuiabá, Goiás Velho também. Vão descobrir o ouro em Minas Gerais. A área aqui. Né? E, olha aqui. Minas Gerais. A área amarela é a área que caberia ao Brasil, caberia a Portugal para o Tratado de Tordesilhas. Essa área mais esverdeada é a área que caberia à Espanha. Olha só o tamanho da área que foi incorporada, né, à colônia portuguesa, ao Brasil. Tá? Então, principalmente a caça ao índio, a mineração, o sertanismo de contrato, os bandeirantes serão contratados para atacar quilombos, atacar tribos indígenas hostis. Eles eram contratados para isso. Vamos falar sobre Palmares aqui e vocês vão ver o papel dos bandeirantes na conquista de Palmares. Né? Tá? Aqui, Maurício de Nassau, fazendo pose, né? Armadura, né? Suas condecorações. Esse quadro foi pintado na Holanda ainda, antes dele vir para cá. Tá? Ou depois que ele voltou, não me lembro mais certo. Aqui a área que os holandeses ocuparam, olha só, do norte de Alagoas até, né, aqui a entrada, tá, São Luís, Maranhão, chegaram até essa região. Aqui eles foram expulsos logo depois. Eles chegaram lá, 1530 e pouco, foram logo sendo expulsos, aí reduziram até o Ceará. Né? Mas a outra área está bem grande aqui. Tá? Sergipe para baixo, que eles não conseguem entrar, e mais para o interior também não. A resistência vai se concentrar muito nessas áreas em branco. Belém, né? Essas áreas aqui de Sergipe, Bahia. Aqui é a Rua dos Judeus. Aqui é a sinagoga, que foi recuperada hoje, como ela está hoje. Né? A sinagoga. Aqui. Canal de Israel. Né? A sinagoga foi recuperada, ela hoje é um ponto turístico lá, tem um museu lá dentro contando essa história. Aqui é a modernização de Recife, com construção de canais, pontes, né? Observatório astronômico, zoológico, jardim botânico, a sinagoga, o porto foi todo construído também. Então, isso vai gerar um problema mais seríssimo depois que Recife vai querer se separar de Olinda. Até o início do século XVIII ainda vai ficar presa a Olinda, mas ele consegue se separar. Aqui os tipos indígenas que eu já falei, são indígenas já assimilados, eles vivem entre os colonos. Tá? Esse está usando tanga, a mulher também. Né? Levando a criança, só carregando uma cesta também, portuguesa. Né? E aqui nós temos a Batalha de Guararapes, a segunda Batalha de Guararapes, que também foi vencida pelos Aliança. Havia no exército brasileiro formado aqui, né, um exército de colonos, né, brancos, um exército de negros e que foram escravizados, foram libertados para lutar, né, e um exército de indígenas, comandado por Felipe Camarão, que reuniu as tribos indígenas que eram fiéis à coroa portuguesa para poder combater os holandeses. Então você tem 3 tropas aqui que se encontram, né, formando batalhões. Aqui embaixo tem o batalhão negro e o batalhão indígena, né, aqui embaixo. Né? Então, aí, aqui as batalhas de enfrentamento com os holandeses. A Holanda é um exército muito bem treinado, tinha muitos aliados aqui, indígenas inclusive, e mesmo assim foi derrotada por esse exército brasileiro. Tá? Então, muitos colocam, inclusive, que esse é um momento que nasce uma ideia de Brasil, né? Com essa participação multiétnica, né? E de expulsão, da união para expulsar o invasor. Bem, aí vamos entrar isso aqui na próxima aula. Tudo bem? Próxima aula a gente vai começar daqui da restauração, pegar a segunda metade do século XVII e todo o século XVIII. Tá? Então hoje a gente fica por aqui. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Boa noite, bom descanso para vocês. Tá? Quinta-feira que vem a gente se encontra aqui outra vez. Tá bom? Até aqui. Boa noite, tchau. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Parar aqui, compartilhamento. Tá. Tudo bem, Vanessa?
Vanessa. O Jamile não veio hoje. Vanessa, eu vou desligar aqui, tá? Acabei a aula. Tudo bem? Ai.